Certo. Então, nós estamos aqui no último capítulo de Leis Morais da Vida. O capítulo número 60, Terapêutica do Amor. Alguém quer ler? Cida, você tá sem... Você tem que apertar agora sim. Mas no celular fica ruim, dá para vocês escutarem? Dá. Ah, porque na aula de terça-feira disse que não estavam escutando, por isso que eu não li. Agora estamos ouvindo. Tá, Se terapêutica tiver algum do amor. problema, eu aviso, tá bom? Vida, porque eu não percebo aqui, tá? Sim. Perante os irmãos desencarnados, em desfalecimento moral e amargura perturbadora, reflete a tua situação íntima antes de dirigir-lhes a palavra, nos abençoados momentos de intercâmbio mediúnico. Olha só, importante esse capítulo, hein? Sim. Ele vai falar de intercâmbio mediúnico, ele vai falar ali de uma mediunidade, né? Isso aqui também é importante para os dialogadores. Muito bom para os dialogadores esse capítulo. Então, ó, antes, né? Diante dos desencarnados que estão com problemas morais, né? Desfalecimento moral, estão amargurados. Reflete antes a tua situação íntima, antes de falar alguma coisa para eles. Pode continuar. Eles apresentam o resultado da imprevidência e do desacato às soberanas leis do equilíbrio, ora colhidos pela dor que os amesquinha. Então, eles quem? Os desencarnados. Eles desencarnados amargurados e desfalecidos são os desencarnados imprevidentes. São os desencarnados que desacataram as leis de Deus, né? E agora estão o quê? Com a dor. A dor educativa, não a dor punição, hein? Isso é importante a gente sempre frisar. Pode continuar. Não se conscientizaram das responsabilidades que lhes repousavam sobre os ombros. Fugindo ao dever, derraparam pelas encostas sombrias da turbulação íntima em que ainda se encontram. Se não te cuidares, neles já poderás identificar o que te aguarda. Olha só, então, o que ela está dizendo para a gente, Cida? Que os desencarnados estão se comunicando, né, conosco, né, no intercâmbio mediúnico. Então, eles estão amargurados, eles estão sofridos, né, eles foram colhidos pela dor, porque eles fugiram das responsabilidades, fugiram dos deveres, né, ou então desacataram as leis do pai, as leis morais, foram imprevidentes. E aí o que a Joana nos traz? Ó, segue o caminho certo aí, porque se não te cuidarem, você ficará igual a eles. Já sabe o que te aguarda, né? Como diz a Joana aqui para nós. Vem em busca de auxílio, ajudando-te, porém, mediante a silenciosa advertência do que te ocorrerá, caso não te firmes nas disposições e atitudes salutares. Ó, eles vêm buscar auxílio, desencarnados, certo? Desventurados. E nos ajudam também, porque, de uma certa forma, eles são, para nós, a advertência do que ocorrer, do que poderá ocorrer a nós, caso nós não nos posicionarmos aí diante das leis do Pai, no cumprimento das nossas obrigações, dos nossos deveres. Aquilo que a gente promete cumprir aqui, reencarnado, esquece, né? Exatamente. Ai, ai, somos nós, né, Cida? Nós somos os, como diz, nós somos os reis das promessas, como diz um espírito falou numa reunião mediúnica para o nosso grupo. Vocês são o rei da promessa. Vamos embora. Ou seria o caso assim, prometemos trilhar na doutrina, aí a gente vacila, não consegue. Aí na outra, a gente já vem mais amadurecido para começar desde cedo. Aí não há tantos desvios como a gente já desviou.
Sim, porque a dor é nossa educadora. Uhum. Bom, pode continuar. Vem em busca de auxílio, ajudando-te, porém, mediante a silenciosa advertência do que te ocorrerá, caso não te firmes nas disposições e atitudes salutares. É a mesma coisa, hoje eu não vou porque eu não estou bem, hoje está sol, amanhã está chovendo. É bem isso, né? Sempre. Vai. É. Por isso, unge-te de compreensão e fala-lhes com a ternura de irmão e o respeito de amigo. Olha O só, eu amor. achei, só um pouquinho, Cida, eu achei esse parágrafo aqui super, super elucidativo para nós, principalmente para um dialogador, vamos dizer assim. Sim. Unge-te de compreensão. Como é que o dialogador vai falar com um espírito desencarnado? Unge-te de compreensão, fala a ele com ternura de um irmão. Fala a este espírito desencarnado com respeito. Compreensão, ternura e respeito. Então, às vezes, quando o dialogador quer ser muito dominador, ostensivo, e começa a discutir com o desencarnado que está ali numa manifestação mediúnica, você não pega ele. Porque você vai pegar quando você é carinhoso, amoroso, compreensivo, eles vão ouvir. Mas se você quer ser dominante, dar lição de moral, você já perdeu ele. Continua aí. O amor que lucila em ti e te apazigua e enilolas. Aí é o argumento sincero. É o argumento sincero sem floreios nem azedume. Despertá-lo. Então, o que vai fazer com que esses espíritos sejam despertos? Leni-los é suavizá-los, né? Suaviza o outro. Então, assim, o amor que inicia em ti e te apazigua, suaviza o outro, né? Tenha um argumento sincero para ele, mas não vem com azedume para ele, né? Nem com floreio. Né? Ou cobrando uma posição Sim. dele. Não tem como cobrar se nós também não conseguimos. Sim, é igual uma amiga falou aqui no vulgo popular, você vai chutar cachorro morto? Vai, Cida. De forma alguma, incidas na discussão infrutíferas ou no preciosismo da linguagem vazia de significação fraternal. Então, ele está falando, né? Quando você for conversar com um desencarnado desse que está com dor, desventurado, não discuta com ele. É infrutífero. Você o perde. Perdeu a oportunidade de abraçar um amigo, né? De trazer ele para o nosso lado, para tentar fazê-lo voltar-se ao bem. Então, e nem vem com, ela fala assim, nem vem com essa linguagem que é vazia de significação fraternal, né? Você tem que ser fraterno mesmo, amoroso, falar a verdade. Mas não é para, como diz o Jesus, né? Falou para Pedro, Pedro, eu não disse para você chicoteá-los com a verdade. Lembra dessa história? Sim. Pode continuar. Sem a preocupação de fazer retórica, lembra-te que te ouve, além daquele que te utiliza da instrumentalidade mediúnica, momentaneamente um público curioso, ávido de sensacionalismo, com céticos espíritos, enfermos e atônicos, perseguidores e mal reunidos pela extrema misericórdia de nosso Pai, a fim de que também possam desfrutar da abençoada oportunidade. Então, olha só, quando um dialogador está falando, né? Ele não está falando só para aquele desencarnado, não, que está ali com o médium. Ele está falando para todo um público. E esse público está, de olho no dialogador, de olho.
Ele quer saber mesmo. O público, ó, nesse público tem os céticos, tem os cínicos, temos os atônitos, tem os perseguidores, tem os maus, né? Ou maus reunidos pela excelsa misericórdia do Pai. Então, eles estão de olho em você, dialogador, por exemplo. E aí, o dialogador, ele fala o que ele faz? A gente tem que ver isso. Não é, Cida? Essa lição é muito importante para as reuniões mediúnicas. Eu acho que todas as reuniões mediúnicas deveriam ler esse capítulo aqui. Pode continuar, Cida. Evita a astúcia do sofista pelo jogo de palavras. Falácia, Cida. Evita ficar com a falácia. Não te encontras numa pugna verbal, da qual deva sair vencedor. A tua preocupação deve ser de esclarecer e medicar a ulceração que lhe consigas identificar. Os resultados pertencerão ao Senhor. Então, ela fala, não vai entrando num diálogo achando que tem uma pugna, né, verbal, do qual você vai discutir para ver quem vai sair vencedor das ideias. Acho que é Cleide. Cleide. Ela não consegue desligar. Cleide. Você tá... Eu acho que eu consegui, Cida. Pode continuar. Incitado ao debate por aqueles que se comprazem em perturbar, declina com humildade da justa improcedente. Nem vencer o intelector, nem mesmo convencê-lo antes. Socorrer deve ser a inspiração que te emule ao diálogo. Ó, interessante, né? Ó, não socorrer. É para vencer, né? É socorrer. Não vai querer convencê-lo de nada. Ele tem as ideias dele, né? Então, assim, você vai querer convencer naquele momento que ele está com dor e tudo, você tem que socorrer. Não vai ficar tentando disputar, né, com ele. Pode continuar, Cida. Diante deles, os desencarnados que sofrem, embora alguns não se deem conta, coloca-te na posição de quem usa a terapêutica espiritual do amor a si mesmo. Tenha compreensão, né? Sim. Como não é justo ou arrazoado contundente, nunca é oportuno o pieguismo improdutivo. Então, olha só o que ela fala para a gente aí. Então, coloca-te na posição de quem precisa, né? De quem vai usar a terapêutica do amor. Então, assim, né? Não é para fazer discussão verbal com esse desencarnado. O que você deve fazer? Ela fala aqui, ó. Não é justo, ela diz, não é justo uma argumentação categórica. Ah, por causa disso, aí você vem lá todo dominante, né? Todo autoritário, rebuscado, conselheiral ali. Não. Não é justo, ela fala. Como não é justo uma argumentação categórica, nunca é oportuno, também não é justo o quê? Um pieguismo improdutivo. Ela fala, não vai nem lá, nem cá, nem dominante, nem positivo, e nem aquele sentimentalismo exagerado, né? Que você, por exemplo, fica passando a mão na cabeça dele. Não, é a linha do meio, a linha do equilíbrio, né? Pode continuar, Cida. Desde que coexistem os dois mundos, aquele no qual se encontram e o em que deambulas, os problemas, por sua equivalência, merecem o mesmo tratamento. Ser, então, autêntico, no sentido positivo. Não aparentes uma posição superior, conselheiral, rebuscada, autoritária ou excessivamente piedosa, simulada com rasgos de uma emoção que não sintas. Tá vendo? É o caminho do meio. É. Exatamente.
Não fica fingindo que você, coitadinho, com esse sentimentalismo exagerado, né? Então, assim, ela fala ser autêntico. Não tente parecer numa posição superior ali, como você tivesse impositivo, né? Dominante ali, e nem também vá para o outro extremo, com esse pieguismo, né? Essa emoção que a gente não sente. Então, ela fala, você é um dialogador, ou você é um médium também, né? Alguns médiuns, eles trazem esse tipo de... Você tem que se manter ali autêntico, no sentido positivo. Você vai falar a verdade, mas você não vai chicotear, vamos dizer assim, no vulgo popular. Pode continuar. O bem é simples, e a sua linguagem singela dispensa as pesadas bagagens da aparência. Exteriorizar-se sutilmente antes que estronde dominador. Não acreditarão na tua palavra os desencarnados com as quais dialogues. Olha para isso, vai vendo. Vai vendo. O que tu fala é o que tu faz. Eu vou ficar de olho em ti, eu vou passar 1 ano lá na sua casa. Assim. Eu estou de olho aí, quero ver como é que se comporta aí esse dialogador, esse médium. E você vê, Divaldo teve aquele espírito 40 anos com ele, sondando ele. Sim. Na nós. Então, vai que eu vendo, né? Não sabe nada, né? Mesmo indo ao centro, ouvindo, tentando entender, é difícil. Todo conceito nobre ajudá-lo-ás. Todavia, permeia-te dos ensinos que lhes ministre. Permeia-te dos ensinos que você fala. Você tem que fazer o que você fala. Cuidado aí, senão eles vêm para cima da gente assim, ou do dialogador, eles vêm assim, ó, médium também, né? Eles vêm assim, ó, não, mas você é só lábia, você não faz nada, você está tudo errado, entende? Continua aí, Cida. Faz aqui uma coisa, quando sai para fora, esquece. Exatamente. Aí, incorpora-os ao comportamento cotidiano, não apenas porque te ajudarão a ascender e libertar-te das paixões, como porque os teus ouvintes te acompanharão, olha aí, a verificarem se apenas falas ou se vives as disciplinas que ministra, lutando contra as imperfeições que profigas. Que verberas, que fala, né? Então, ó, exatamente. Então, ó, incorpora-os o quê? Os ensinos que você está falando. Faça, exemplifique os ensinos. É isso que ela está dizendo para nós aqui, ó. Porque se você falar e exemplificar, você vai se melhorar, consequentemente. E, além disso, esses ouvintes vão te acompanhar. E eles estão de olho ali, que eles querem saber se você apenas fala ou se você realmente exemplifica o que você fala. E aí, né, isso é luta importante, tanto para o médium, quanto para o dialogador, quanto para os obsessores que estão ali te olhando. De repente, né, depois de 40 anos, né, Cida? Depois de 40 anos, o obsessor vai falar assim, não é mesmo que ele mudou? Realmente agora é uma outra pessoa. Então, é isso. Dia e uma noite, né, Ale? Eu acho assim, é o tempo, é a vida, é a existência. Porque ontem eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, não, você é generosa. Eu falei, não sou generosa. Eu quero só ser o exemplo. Então, vem reclamar que eu sou muito boa, que eu deixo as coisas, mas é o que eu falei, querida, não é nada meu, né? Então, você fala, nós estamos falando da reunião mediúnica, eu participei muitos anos, e eu vi muita coisa também em evidência naquele sentido. Quem é você para falar comigo? Exatamente, Cida, já ouvi isso. Quer dizer, ou você se endireita atualmente. Exatamente. Mas isso é bom, né?
Sim, Isso é bom, é porque verdade. o dialogador, ele tem que, por exemplo, o dialogador, o médium, ele tem que seguir o caminho que ele está Uhum. falando. Isso é bom para todas as partes. É. Mas o engraçado é que depois as pessoas chegam no centro e vão escolher o médium que quer falar. Quer dizer, eles também não estão confiando, né? Então, eu acho engraçado. Aí fala, na escolha, não existe, temos que ser exemplo todos iguais. Sim, sim. Sem vaidade, sem... Exatamente. Com humildade, né? Com essa empatia, com essa fraternidade, com amor pelo próximo, porque quando você é dialogador, né? E que você vai falar para um espírito, você tem que ter moral para falar, para que eles ouçam, né, o que você está dizendo. Tem que ter, gente, tem que ter moral, tem que ter amor, tem que ter esse sentimento de empatia. Eles sabem, os desencarnados, eles sabem. E eles sentem se você tem essa empatia, se você está fazendo esse movimento fraterno, se você realmente está preocupado com eles. Pode continuar, Cida. Em última análise, quem se faz instrutor deve valorizar o ensino, aplicando em si próprio. Tá vendo? Isso é importante. Com natural esforço, a pouco e pouco, despoja-te das mazelas que afeiam a transparência das tuas realizações e aproveita o ensejo de, mantendo contato com os irmãos que já defrontam a consciência livre, aprenderes que te encontras no mundo em processo de purificação, precioso e relevante, e não podes desperdiçar. Somos Eu falo, nós, né? a existência é rápido, e se a gente for por obstáculo em tudo, nós não vamos lá trabalhar. Sim. E aí, nosso caminho falta. As palavras repassadas de lealdade que flui da fonte inexorável da experiência pessoal possui cativante, envolvente magnetismo que lhes atesta a excelência. Tá vendo aqui, ó? É. Quando você é leal, né? Uhum. As palavras, elas vão fluir da sua experiência pessoal, né? E elas têm envolvente magnetismo. Olha só, por isso que eu digo assim, que o dialogador, ele tem que ser amoroso. Ele tem que saber, tem que ser estudioso, saber essas coisas, né, do espiritismo, tem que ser amoroso, tem que ter moralidade, tem que ser exemplo. Pode continuar. E outra coisa que eu vejo, Lê, não falar de nós. Eu penso assim, tem que falar no geral, com amor, mostrando a realidade. Não existe o eu, existe o nós, né? Pondera, pois, na sua transitória situação, quiçá no futuro invertam-se os papéis. Quem ora te busca poderá estar no teu lugar, enquanto lhe ocupes a posição. Tá vendo? Quem sabe amanhã a gente desencarnado não está na posição aí desse desencarnado que está precisando de ajuda. E quem sabe o desencarnado que você ajudou agora vai ser o dialogador. Isso. Né? Nunca se sabe. A desencarnação e a reencarnação constituem portas de acesso à vida em expressões diferentes. Se, apesar de tudo, desejando esclarecer os nossos irmãos em desalinho espiritual, não lobrigares o êxito que te parece ideal, não descoroções. Eu não sei o que é essa palavra, decoroções. Descoroções, não se aflija, não fique perturbado, né? Ó, se apesar de tudo, desejando esclarecer, né, os desencarnados que estão, né, com dor, e não conseguir êxito, não, o êxito que você queria, não descoroções, não fique aflito, não fique perturbado. Toda tentativa de amar e ajudar é sempre válida, se não para quem pede, ao menos para quem se dispõe a doar. E se hoje não te
puderem estender os desencarnados entorpecidos pela anestesia da leviandade, posteriormente valorizarão a tua tentativa de servi-los. É por isso não te amarão e respeitarão menos. Tá vendo? É por isso que ela fala assim, não se desespere, não descoroçoes, porque toda tentativa de ajudar é válida. Se neste momento não foi válida para quem estava pedindo, mas é válida para quem está doando. E ela diz assim para a gente, né? Que se hoje não der certo, amanhã, posteriormente, né? Eles valorizarão a tua tentativa de querer servi-los. E aí vem o amor, né? E vem o respeito, vem a consideração. Tudo é válido na economia do bem, na casa do Pai Celestial, em que, por enquanto, transitamos entre as vibrações da estação terrena. Beleza, Ontem eu assisti uma palestra sobre a prece, aquilo que ele falou. Pessoas falam assim, eu não vou orar para determinadas pessoas porque eu vou receber uma carga, você sabe. Aí ele falou, não, ore a Deus. Deus, cuida de fulano, cuida dos suicidas, cuida disso, cuida daquilo. Ele é o nosso Pai. Então, não podemos ter até isso de confronto com nós mesmos, que é uma bobagem. Porque todos aqueles que passam pela nossa existência têm uma razão de ser, né? Com certeza. Sim. E esse é o aprendizado que temos que levar. É verdade. Aprendemos e a gente não pode esquecer também, né, que na verdade, por exemplo, em relação aos irmãos desencarnados, que nós somos vibrações, né? Quer dizer, eu estou falando uma coisa, mas a minha vibração, ele está percebendo outra. Exatamente. Às vezes, entre nós encarnados, a gente ainda consegue dissimular, né? Com um sorrisinho, com uma carinha de boa vizinha, mas no desencarnado, não, ele está sentindo a vibração. Eu estou falando de amor, mas ele sente que a minha vibração não é de amor, não vai influenciá-lo, não vai ajudá-lo em nada. Como se você estivesse falando da boca para fora, né, Marli? A gente vê nas reuniões mediúnicas quem que geralmente consegue acudir não é o mais inteligente. O mais inteligente pode falar as propostas, né? Se você conseguir ouvir, porque às vezes está tão desesperado ali naquela encarnação que você nem ouve. Mas com quem que a gente, como é que eu vou falar? Tem o chamamento, tem a união. Às vezes é com uma mãe, né? A mãe é simples, nem tem tanta cultura, mas aquele espírito lá que está passando por provações, que está passando por dificuldade, quem que ele vai ouvir? Falar, meu Deus, a minha mãe está aqui. Olha só, começa a chorar. Então, assim, é o amor isso. A mãe de é o que a Marli está falando. A mãe de Santo Agostinho não orou por ele 30 anos? Aí, ó. Isso mesmo, a Mônica, né? Para ele converter, né? Então, para você ver, a mãe é tudo, porque ela traz o amor. Não digo todas, mas aquelas que são sinceras, elas conseguem ajudar os seus filhos. Não tanto filhos como netos, como tudo. Sim. E, às vezes, né, quando não é uma mãe, igual a Cida está falando, mas tem outra pessoa, tem alguém, sempre tem. Um pai, um irmão, um tio, um sobrinho, um neto, né? Porque então, sempre vai ter alguém lá no plano espiritual esperando nós, que a gente não lembra. Então, como nós somos ajudados, nós temos que ajudar, porque hoje talvez não conhecemos a pessoa, mas na próxima existência pode ser nosso filho, nosso pai. Exatamente, com certeza. É isso mesmo. Eu acho que essa lição do capítulo 60 das leis morais, todas as reuniões mediúnicas, tanto médium quanto dialogadores, deveriam estudar. Eu já falei para o meu marido. Paulo é dialogador, eu já falei para ele estudar. Fala, Cida. E fecha com chave de ouro. Sim. Assim, um estudo completo. Exatamente.
Bom, gente, ó, só tinha um capítulo mesmo, são 3h20. Alguém quer fazer a prece para a gente fazer o encerramento? Alguém que apareceu ali. Angelita, faz a prece para nós. É Rosângela, né? A Rosângela, pensei que fosse a Angelita. Eu tô falando assim, uai, cadê a Angelita? Ai, ai. Então tá, vou fazer a prece. Obrigada. Então vamos serenar nossos pensamentos. Senhor da luz, obrigado por esse estudo de hoje, Pai, que nos foi de uma grandeza, agregou muito aos nossos dias, às nossas vidas, nos mostrando que ainda nos dias de hoje acontecem esses falta de entendimento, falta de amor, falta de caridade. Que nós possamos, Senhor, ser mais humildes, amorosos, caridosos, que saibamos auxiliar e receber o auxílio. Que todo o nosso melindre, a nossa falta de fé, ela tenha sempre um ponto no amor, no perdão, que nós sabemos que Jesus está sempre em nossos pensamentos, em nossos corações, que já nascemos com a centelha divina. Então nos ilumina, Senhor. E muito obrigada por esse final de obra que foi maravilhosa, que foi um divisor de águas para nós que fazemos trabalho mediúnico, mesmo não sendo dialogadores. Também, Senhor, temos que ter o conhecimento, cada vez mais aprender. Muito obrigado. Obrigada a todas as meninas que estão sempre dando ao máximo para passar para a gente o melhor. Gratidão eterna. Que Jesus envolva amorosamente cada uma de nós nesse dia de hoje e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Beleza. Que prece mais bonita, hein, Rosângela? Gostei. Amei. Foi Né? inspirada. Foi É. inspirada. Então, meninas, até semana que vem. Agora vai ser outro livro, né? Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.